aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje tem muita coisa pra gente comentar. A primeira delas, que hoje é dia 30, teremos a filiação de Bolsonaro junto ao PL, vamos falar rapidinho sobre isso e vamos falar sobre alguns ministros que Bolsonaro pretende levar para o partido para disputar alguns cargos nas eleições de 2022. Vamos também falar sobre o Mourão e as últimas movimentações aí do nosso vice-presidente para tentar disputar o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Ainda sobre eleições, a chapa Lula e Alckmin está se tornando a realidade. Ontem, o Alckmin estava com as centrais sindicais e fez alguns acenos para o Lula. Sobre o Moro, bom, vou até adiantar uma treta que a gente vai comentar. No dia de ontem, o Caio Coppola estava no Pânico e surpreendeu algumas pessoas que ainda não conhecem a peça. Ele fez uma defesa do Sérgio Moro, que a própria bancada do Pânico riu da cara dele, o Emílio riu, o Zuckerman, que nem é bolsonarista, também riu. E o Caio ainda mentiu e desinformou para tentar ajudar o ex-juiz da Lava Jato, e a gente vai comentar bastante sobre isso. Ainda sobre o Moro, plantou uma notinha no Globo, na Bela Megali, né, sua jornalista do coração, junto com o Diogo Mainardi, para tentar convencer o Dória a virar vice dele. Moro ainda está indo para a Bahia se encontrar com um aliado do Lula, que vota no Lula, voto declarado, postagem nas redes sociais falando eu sou Lula, que ainda compõe aí dentro dos governos petistas lá na Bahia. Vamos falar um pouco sobre o Mendonça, a sabatina dele é amanhã, tem algumas coisinhas pra gente falar. Vamos falar de eleição das urnas, probleminhas aí apareceram e o Barroso até teve que comentar algumas coisas assim que ele acha que é até meio sério, vamos comentar na manhã. O Barroso também apareceu aí numa festa, chiclete com banana. E ainda tem outros temas aí, tem inclusive um vídeo aí do Marcel Van Hatten, que tava com um motorista assim, bem inusitado, pegando a carona de Uber. E eu deixei uma matéria pro final que, se não dá tempo de comentar hoje, eu comento amanhã, mas não quero nem adiantar, porque é uma matéria importante e não quero deixar ninguém na expectativa. E vamos começar aqui sobre a questão que envolve o TSE. Vamos nem comentar muito, só reportar o que aconteceu, para quem não viu. A revista Oeste aqui noticia que o TSE identificou 5 vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. Fizeram lá um teste, tinha 29 pessoas, 29 planos de ataques diferentes às urnas. 5 conseguiram um certo avanço, né, algum resultado. E dentre esses 5 testes que tiveram algum resultado, né, conseguiram explorar alguma vulnerabilidade, tem 3 testes que eu quero mostrar para vocês, meio que aconteceu e algumas coisas extras. Vejam só, né? Um tema muito tenso de se comentar. No terceiro ataque, os participantes do exame ultrapassaram a barreira de segurança da rede de transmissão, mas pararam a barreira de segurança na entrada da rede do TSE. O ministro Luiz Roberto Barroso admitiu que essa invasão representa uma ameaça à segurança do sistema. Fala do próprio Barroso. O quarto ataque, por sua vez, focalizou no fone de ouvido da urna, que é utilizado para dar suporte às pessoas com deficiência visual. Com equipamento de tecnologia Bluetooth, foi possível transmitir para outra pessoa o que estava sendo dito na cabine. O voto de quem utilizasse esse sistema seria impactado, portanto, de maneira a alterar a contagem final. E o quinto ataque, realizado por peritos da Polícia Federal, foi o mais grave. Os profissionais conseguiram invadir a rede de transmissão de votos das urnas e entrar na rede do tribunal. Entretanto, não conseguiram mexer no sistema nem adulterar voto algum. Isso será averiguado pelo TSE. O que eu quero dar de destaque aqui é só um ponto. Lá atrás, quando as pessoas falavam da questão do voto aditável, isso, aquilo outro, é porque eu quero crer, né, que todas as pessoas, talvez tinha alguém, né, com más intenções, mas acho que a grande maioria do povo brasileiro que luta e ainda apoia o voto auditável, o voto impresso auditável, é para tentar criar novas camadas de proteção, porque não existe nenhum equipamento eletrônico perfeito. Sempre você vai fazendo melhorias, ao mesmo tempo os hackers, eles vão conseguindo mais métodos, mais ferramentas, que acabam, né, que a gente fica sempre nessa briga de gato e rato, um tentando pegar o outro. Espero aí que tudo possa ser solucionado. Vocês viram também nos últimos dias, os militares foram convidados, eles meio que não quiseram ir, eles consideraram que o ambiente para testes não é o adequado, seria relativamente limitado, não teria assim, um panorama real de toda a situação, e caso eles fossem lá, fizessem os testes e, sabe, dessem um relatório, ia parecer que eles chancelaram o processo, eles não queriam isso daí. Os militares também avisaram que iriam formular algumas
medidas que eles consideram úteis para aprimorar, né, a segurança das eleições de 2022. Enfim, nosso ministro Luiz Eduardo Barroso também aí participou de um congresso dos procuradores. A Elisa traz aqui algumas imagens, tem até vídeo. Vou mostrar aqui as imagens, vocês podem ver, né? Aglomeração do bem. Encerramento do Congresso dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal na semana passada. Show de Bel Marques com a presença de figuras ilustres. Decreto do governador Ibanez dispensa uso de máscara só em ambientes abertos. Para eles tudo, para o povo, o decreto. Em algum momento aí, assim, não era só ambiente aberto. Tinha alguns locais de ambiente fechado onde a gente não reparou que algumas pessoas estavam utilizando máscaras, né? Mas acho que ninguém vai entrar lá, né? Querer multar ninguém. Isso aqui é aquele famoso tapa na cara dos brasileiros, né? Gera um sentimento de tristeza ver isso daqui, né? Beleza, o que a gente pode falar? Aqui a gente vê um pouco mais de hipocrisia vindo pelo Eduardo Paes. A Elisa fala o seguinte: Eduardo Paes, o nervosinho da Odebrecht, confirmou Réveillon e Carnaval no Rio de Janeiro. Sabemos quais os diálogos eles mantêm. Nunca foi pela saúde. Aqui, ó, postagem recente, 17 de setembro. Tem o quê? 2 meses? 2 meses e 10 dias? Não dialogamos com a morte, como parece fazer o presidente, diz Eduardo Paes. Né? Não. Abrir tudo sem responsabilidade? Não, jamais. Aí ontem vai ter Réveillon e Carnaval no Rio. Prefeitura confirma as festas. Vai ter. Eu não tenho nenhum problema que tenha. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também não tem. Tem gente que está na expectativa, tanto para pular o carnaval, quanto para, ter uma movimentação maior dos negócios. O grande problema é se depois que tudo isso passar, essas pessoas tirarem da cartola a ideia de fechar tudo. Fechar todo o Brasil. E aí, por causa de algumas pessoas que queriam pular carnaval, se divertir, pais de família, mães de família, né, pessoas que precisam trabalhar para levar o sustento para suas casas, vão ficar impossibilitadas. Vamos ver, né? O que a política brasileira nos aguarda. Hoje também, além da filiação de Bolsonaro, tem o lançamento do livro do Sérgio Moro. Sérgio Moro soltará bomba no colo de Bolsonaro nesta terça-feira. Um conjunto delas promete ser especialmente constrangedor para Bolsonaro. O livro detalhará o processo do presidente no esforço para proteger seus filhos políticos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. São histórias nunca antes contadas por Moro, abaixo de quem, no Ministério da Justiça, ficava a Polícia Federal. Bom, a denúncia que o Moro fez contra Bolsonaro junto à Polícia Federal, ele nunca conseguiu provar e depois ele meio que se desmentiu, começou a gaguejar, falando que não, eu nunca acusei o presidente de ter praticado nenhum tipo de crime, de interferência nem nada. Eu só achava que tinha que investigar. Nunca provou nada. Será que dessa vez o Moro vai ter provas contundentes ou vai ser mais uma criação de narrativas, tendo como único foco o desgaste de Bolsonaro nas eleições de 2022? Eu acho que essa é a segunda opção. E olhem só, parece piada, mas não é. É matéria até da própria Folha de São Paulo, que é para não restar dúvidas, né? Ai, olha lá o gado falando. Ó, é o apoiador de Bolsonaro, é o bolsominion, tá mentindo sobre o Moro. Moro será recebido por ala do Podemos, aliada do PT, Partido dos Trabalhadores, em viagem à Bahia. Em sua viagem para a Bahia, programada para o começo de 2022, Sérgio Moro deverá ter dificuldade de escapar de apoiadores de Lula, seu antagonista. Tá bom. A sua própria sigla faz parte da base de apoio do governador petista, o Rui Costa. Seu presidente estadual, o deputado federal Bacelar, publicou foto com o Lula em agosto e diz que o Brasil voltaria a sorrir em 2022. Abre aspas. Eu acredito que podemos nos unir, que podemos novamente sonhar. Esse pesadelo tem data para acabar. E assim como hoje, estarei ao lado de quem não se abalou e segue na luta. Ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Juntos podemos mais. Podemos em caixa alta, né? O nome do partido. Escreveu Bacelar à época. Esses são os aliados do Sérgio Moro. E a imprensa quer te fazer acreditar. Você não, que você já está vacinado. Mas está tentando fazer a população brasileira acreditar que
que o Moro é o anti-Lula. A Alice ainda fez aqui essa pequena montagem. Ora. Então quer dizer que Sérgio Moro irá para a Bahia e será recebido pelo Bacelar. Aliás, é histórico do PT do Rui Costa, né? Bacelar recebeu Lula e também declarou apoio a Jacques Wagner. Várias matérias. Moro planeja a vinda à Bahia em janeiro e deve ser recebido por apoio do PT no estado. 19 de setembro de 2020. Bacelar é homologado pelo Podemos com as presenças de Rui Costa e Wagner, que é o candidato do PT. 26 de agosto de 2021. Durante visita de Lula, Bacelar diz que Podemos apoiará Wagner e Otto em 2022. 27 de agosto também de 2021. Bacelar afirma que Podemos apoiará Jacques Wagner e Otto Alencar em 2022. A mesma matéria, 2 veículos diferentes. O Podemos é PT. O Podemos apoiará o PT do Jacques Wagner, ex-ministro aí dos governos petistas. Mas esse aqui que é o bastião da moralidade. O homem que vai combater a corrupção no Brasil. Tá bom. Falando aqui um pouco sobre a justiça, até esqueci de falar. A gente vai falar um pouco aqui rapidinho também de um ministro, não pode falar muito deles. Mas antes disso, eu acho que o pessoal ficou, né, olhou pro rapaz, o preso, falou, pô, cara, tá triste. O comparsa dele, o André do Rap, foi solto. Ele tá aqui sozinho, tá sofrendo tanto. Olha a cara do menino. Solta ele também. Né? Deixa ele fazer companhia pro André, pro Dedé do Rap. E aí o STJ determinou a soltura aí, né? Gordão do PCC, comparsa de André do Rap, ou do Rap. E a Elisa diz que, por unanimidade, o STJ libera aí, né, o cara, um dos principais chefes do PCC e do tráfico da Baixada Santista. Quando foi preso, estava na lista da Interpol e era procurado pela polícia de 52 países, acusado de participar de envio de farinha de trigo para a Europa e África via o Porto de Santos. O governo Bolsonaro está tentando privatizar, né, algumas coisas no governo de Santos, do Porto de Santos. Algumas coisas já estão avançando. Então, a resistência é muito grande, né? Por que será? Por que será que tem tanta gente querendo atrapalhar, né, a privatização do Porto de Santos, a desestatização do Porto de Santos? Por que será? Outra coisa aqui que aconteceu. O Fachin proibiu o despejo de 200 famílias do MST em Roraima, né? Roraima não é aquele estado que Bolsonaro diz, né, que tem uma tabela periódica sobre o solo, né? Tem assim vários metais e elementos bastante valiosos. Logo em Roraima, né? Eu acho que é Roraima que Bolsonaro diz, né, não? E aí os coitadinhos, né, da MST, não, rapaz, eles só invadiram aqui uma terra, mas não tem pra onde ir. Não vamos mandar eles embora, não. Não vamos mandar eles embora, não. Não. Tá de boa. E aí vamos falar um pouco aqui dos lavajatistas. Só relembrando algumas matérias, só porque isso aqui é velha, né? A Raul, o Fachin é nosso. Aquela frase clássica do Deltinha, né? Mas uma decisão extremamente técnica aí do Fachin. Conforme o relatório enviado ao STF, a Transparência Internacional, em parceria com o consórcio de Curitiba, planejava financiar e selecionar candidatos que representassem seus interesses e também atingir políticos que não se alinhassem ao projeto. Essa matéria aqui é do início do ano. Olha como é recente, né? Veja como as coisas foram se desdobrando conforme o tempo foi passando. Desde muito tempo atrás, Deltinha, o Moro, os procuradores, a ONG amiga, né, a Transparência Internacional, já com alguns planos eleitoreiros, né? Fazer aqui, financiar, dinheiro, muito dinheiro. Quando o Fachin deu a decisão favorável, né, para o Lula voltar a ficar elegível, anulou todas as sentenças até aquele determinado momento. Quem entrou em campo no dia foi a Transparência Internacional, falando, a Transparência espera que a decisão do Fachin, declarando incompetência da 13ª Vara, né, para julgar 4 processos que envolvem o Lula, não se converta em elemento adicional de radicalização no país. A Transparência Internacional rechaça qualquer tipo de atitude, né, antidemocrática, contra as instituições, discurso de ódio. Reafirmamos a necessidade de unirmos esforços para atacar as causas da corrupção sistêmica no país e blá blá blá. Saiu em defesa do Fachin. O Deltinha também saiu em defesa do Fachin na época. Questão de isso tudo, porque para mostrar aqui quem estava com eles ontem. Vejam só.
E aqui é bom pra gente levantar um questionamento que fizeram bastante para Bolsonaro no início do ano. Bolsonaro recebeu muita pedrada no início do ano por causa disso daqui. Olha só. Senhor Marcel Van Hatten, deputado federal do Partido Novo pelo Rio Grande do Sul. Vejam só o que ele tem para contar para vocês. Tomei um café agora há pouco com uma das grandes lideranças nacionais no combate à corrupção. Admiro muito esse cara aqui, que agora foi um motorista de Uber para me deixar de volta na casa aqui da minha mãe em Curitiba. E aí, Deltan? Bacana, nossa missão é servir aqui, ó. Tô hoje motorista de Uber, quem precisar, não hesite em me contatar aí, viu? Abraço, pessoal. Valeu, parabéns. Tchau, até tchau. mais. Um dos grandes bastiões do combate à corrupção. Partido Novo, né? Aí, vocês devem lembrar, e para quem não lembra, eu relembro agora, no início do ano, questionaram Bolsonaro, né? Mas Bolsonaro, por que você não apoia o Marcel Van Hatten para ser o presidente da Câmara? Quem tem 5 neurônios sabia que o Marcel Van Hatten não tinha nenhuma chance de vitória. Mas mesmo assim, vamos pensar que ele pudesse até vencer? Olha como é que o Marcel Van Hatten pensa, né? Deltan, um dos grandes líderes do combate à corrupção no Brasil. Ele combate tanta corrupção, meu Deus, é tanta coisa que já apareceu no Deltan no passado. E tá tão preocupado que ele saiu do Ministério Público para ensinar online como é que combate corrupção. O Deltan chegou a afirmar que ele está desiludido, que não acha que tem como resolver a corrupção tendo a caneta em mãos. Ele tinha caneta em mãos, Ministério Público. Ele saiu do Ministério Público para combater a corrupção fazendo vídeo na internet. É assim que vai salvar o Brasil. E aí tá o Marcel Van Hatten, Partido Novo. Partido Novo. Não dá para esperar nada diferente, né? Mas beleza. Tem gente aí que quer acreditar por muito tempo. E já aqui na mesma tomada, temos nosso grande cavalo paraguaio, o senhor Caio Coppola. Usa o termo cavalo paraguaio, que se vocês colocarem no YouTube, Kim Paim, Caio Coppola, cavalo paraguaio, eu dei uma entrevista para Antônia Fontinelli em setembro do ano passado, que o título é esse. Kim Paim diz que Caio Coppola é um cavalo paraguaio. Já criticava ele há um certo tempo. E ontem, né, muita gente abriu os olhos, e eu acho importante a gente falar dele. Não é um react, já falo nem nada, porque eu acho que isso aqui politicamente é importante para levantar alguns temas e ainda fazer uma certa reflexão dentro da direita. A Elisa traz o vídeo, comenta o seguinte, ó, se alguém ainda tinha dúvidas sobre o posicionamento político de Caio Coppola, nem o Emílio engoliu esse papinho furado sobre a candidatura de Moro. Vamos ver o que foi que o Coppola falou, para quem ainda não viu. E vamos analisar em alguns pedaços. Eu vou dando pause ao longo para mostrar, inclusive, as mentiras do Coppola. Olha só. Como juiz, ele demonstrou invejável coragem. Como juiz, Moro demonstrou invejável coragem. E o Coppola está falando do quê? Sobre a coragem de colocar sua reputação em jogo e não ir atrás do PSDB? Moro era tão corajoso que ele não foi atrás do PSDB. Porque não, eu vou enfrentar a imprensa falando que eu protejo o PSDB. Eu sou corajoso, porque em 2022, quando eu vier candidato, eu vou querer o apoio do PSDB. É esse tipo de coragem? Qual coragem? De prender o Alberto Youssef no âmbito do Bandestado, aí faz uma delação, fica livre, depois fala que, quando você faz uma delação, ele fala especificamente do Alberto Youssef, que, o cara assim, comete coisa errada, sabe? É um criminoso assim, cara, que não tem conserto. Aí durante a Lava Jato, o Youssef reaparece e mais uma vez recebe, né, aquela delação dos amigos. E hoje você vê, né, várias pessoas que com certeza não tinham muita informação para dar, muita informação, as delações nunca avançaram, nunca houve interesse da turma lá de Curitiba. Quer ver uma? A delação da Eduardo Cunha. Por que o Moro nunca quis avançar com ela? Será que ia chegar em algum tucano? Mas segundo o Caio Coppola, não, o Moro era super corajoso. Porque prendeu o Lula. Prendeu o Lula, né, Caio? Prendeu o Lula. Mas vamos continuar. Se expôs a um risco tremendo, não só ele, mas também a sua família. E isso é louvável e deve ser celebrado pela memória, né, da nação brasileira. Tá bom. Na política, eu já não vi essa mesma coragem. Então, por exemplo, o silêncio dele em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal, que vocês levantaram aqui, é ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Não é verdade, não. Isso é uma mentira. Caio Coppola, ele tinha que ter vergonha. Sabe, cuspir no chão e sair nadando. Do próprio cuspe. Porque, assim, é um absurdo. Mentir dessa forma, com essa cara lavada que ele tem.
Moro, o silêncio ensurdecedor. Quem disse que Moro ficou calado sobre o STF, Caio Coppola? 28 de maio, na época das buscas e apreensões, campanhas difamatórias contra adversários, ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão. Ele apoiou o STF. Um debate que não pode tirar o foco do que importa agora, defender o Estado de Direito e a vida, meu respeito à democracia, ao judiciário e à pandemia, as vítimas. Depois, em 15 de junho, para não restar dúvidas, a prisão de radicais que, a pretexto de criticar o Supremo, ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta. É correta. Pro Moro é correta, Caio Coppola. E você não, porque o Moro aí, né? Que silêncio, Caio Coppola. Tá aqui, rapaz. Que cara de pau, né? A liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veementemente, mas não criminoso. Em 15 de junho de 2020. E na terça daqui, de 27 de maio de 2020, a Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa, dando respaldo em tudo o que estava acontecendo. Mas pro Caio Coppola, o Moro não falou. Será que o Caio Coppola não sabe? Óbvio que não, ele sabe disso. Desinformação, já tá fazendo... que é pra fingir que ele faz alguma crítica ao ex-juiz. Mas vamos voltar aqui para deixar de novo. Ensurdecedor. Tá bom. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Mas, justamente... Motivo moral, trocar mensagens do tipo, não vamos fazer isso daqui não, porque pode melindrar o apoio do FHC. Pelo amor de Deus. Na cadeira do juiz. Porque prendeu o Lula. A narrativa da Globo. Quer enganar quem? Pelo histórico dele. E eu sou um cara que dará o benefício da dúvida a essa candidatura. Vou dar o benefício eu tenho uma da cabeça dúvida. aberta para ser persuadido de que, de repente, ele é uma escolha boa para o país e vai enfrentar o sistema. Nós precisamos de um candidato que ele, o Dória e o Mandetta. O cara tá brincando. Não, mas tá brincando do silêncio. De um candidato. Ele, o Dória e o Mandetta. O cara tá brincando. Não, mas tá brincando do silêncio. O Emílio fica nervoso igual eu fico às vezes, pô. Eu me vi no Emílio aqui agora, sabe? Quando eu chego aqui, eu pego aqui na cadeira, eu levanto assim, eu falo, pô, bicho, meu Deus, peraí, pô, tá brincando. O Moro com o Dória e o Mandetta. Enfrentar o sistema? Pelo amor de Deus, cara. Até onde vai a desinformação? Até onde vai a desinformação? E mais, o André diz, Moro vai enfrentar o sistema exatamente como ele fez quando senhora era espancada em banco de praça e trabalhador tomava porrada na rua. Tomou esporro do presidente pela sua vergonhosa complacência e saiu irritadinho. Tá bom. Aí você vê aqui, Deltan Dallagnol também, da mesma turma. Extrema-direita ataca Lava Jato por ter medo de candidatura de Moro. Isso aqui foi ano passado, em 28 de novembro de 2020. Tem um ano. Se você critica o Moro, você é da extrema-direita, né? Ih, você é um radical, tem que ser preso. Esse é o pessoal que o Coppola está disposto a ouvir para ser persuadido. Esse daqui é o homem que vai enfrentar o sistema, né? Amigo do Dória, podendo ser o vice do Dória, o brotherzão ali do Aécio, contando fofoquinha no ouvido, parce do Mandetta, parce do Luciano Huck. E a Natália Oliveira acho que fez um comentário que acho que sintetiza muito bem essa fala final dele de ser persuadido. Caio Coppola sobre Moro. Eu tenho uma cabeça aberta para ser persuadido. Disponibilidade para ser corrompida, travestida de humildade. Vou me fingir de humilde, quando na verdade estou aqui na pista, né? Para quem paga mais. Gente, Caio Coppola como ferramenta, sabe? Tem uma pessoa na imprensa para levar uma outra pauta de direita, bacana. Mas o cara nunca foi do que se chama de conservadorismo, de direita conservadora, qualquer coisa que seja. Não dá para levar a sério. Quero lembrar aqui, só para fazer os comentários, para não parecer, está criticando o Coppola só porque ele não está, sei lá, apoiando o Bolsonaro. É assim, se não apoia o Bolsonaro não presta. Não.
Quero relembrar uns fatos aqui que a gente já falou sobre o Coppola no passado e a gente analisar, né, se faziam sentido ou não. E teve muita gente que, cara, negou veementemente, falou, não, isso aqui não é possível, pare de destruir a direita, pare de provocar divisões e tudo mais. Foi no dia 19 de janeiro de 2020. Episódio número 100, olha que número marcante. Número 100, primeira vez que falamos do Coppola. Tá lá, ó. Dossiê Caio Coppola, o ex-assessor parlamentar de um vereador do Partido Socialista Brasileiro. 19 de janeiro de 2020. Hoje a gente está no episódio 771. A gente basicamente solta um por dia, nada, 671 dias atrás. E vamos comentar algumas coisas. Senhor Caio Coppola, na verdade o nome dele não é Coppola, é Caio de Arruda Miranda. Ele usa o Coppola, por causa da avó, para fazer uma homenagem para ela. O nome dele oficial é Caio de Arruda Miranda. Sempre esteve envolvido na política, sempre. Fez campanha lá em 2016. Ah, tá aqui a data. 1º de outubro de 2016. Para eleger o então candidato a vereador, Caio Miranda. Esse rapazinho aqui, ó, fez campanha, cuidou do marketing e ainda virou assessor do vereador. Assessor de um vereador do Partido Socialista Brasileiro. E a direita sempre precisando de heróis, né, de ídolos. Nossa, o Coppola destruiu. Assessor do Partido Socialista Brasileiro. Não é do PSDB, não é assim o cara do Novo. Não, Partido Socialista Brasileiro. Esse Caio Miranda, você vê aqui o tipo de postagem. Eu só fiz copiar coisa que a gente trouxe no passado e que as pessoas na época não quiseram acreditar. Você vê, ó, se lembra daquele filme do Porta dos Fundos? Que vilipendiava a fé cristã? A Raquel Cesare falou, não gostou do filme, não assista, tudo mais. Aí vem o Caio Miranda falar, na verdade isso se chama defender a liberdade de expressão, por mais que seja desagradável conviver com piadas e produção que julgamos desrespeitosas. Vilipendiar a fé para essa gente é liberdade de expressão. Agora tente você fazer a mesma coisa sobre religiões que não podem comentar. Aí você vê aqui, ó. Não, Bolsonaro não se referiu à jornalista como japonesa, o que seria obviamente condenável. Ele disse, essa japonesa que eu nem sei o que faz no Brasil, blá blá, tá falando da Thaís Oyama. Quem lembra desse episódio? Quando isso aconteceu na época, o Caio Miranda, o chefe do Coppola, vinha falar, ó, políticos precisam ser politicamente corretos. Tem que ser tudo politicamente correto. Pois quem exerce o cargo público tem que dar exemplo, especialmente para crianças e jovens. Pelo amor de Deus. E uma coisa que eu acho aí que vocês conseguem ver, e que o Caio Coppola jamais teceu uma única palavra. Se lembra no passado, quando estava todo mundo tentando fechar tudo, e Bolsonaro já tentando fazer com que as pessoas continuassem a trabalhar, que ninguém passasse fome, que o pai não precisasse ver o filho chorando em casa? O governo lançou na época uma campanha de marketing que era O Brasil Não Pode Parar. Foi o Caio Miranda, o chefe do Caio Coppola, não era mais chefe nessa hora, né? Mais amigos, e o Caio Coppola nunca falou nada. Ele que entrou com ação pública no TRF1 para suspender a campanha que o Brasil não pode parar. Não é assim não. Tem que parar. Tem que fechar tudo. 27 de março de 2020. Ele ainda, para quem é de São Paulo, o amigo do Coppola, o Coppola elegeu esse cara para isso daqui, ó. A Câmara de São Paulo, do município de São Paulo, aprova projeto pioneiro que coloca a cidade de São Paulo na Agenda 2030 da ONU. E a lei foi do Caio Miranda Carneiro, do Partido Socialista Brasileiro. Vocês viram o Caio Coppola falar algo sobre isso? Obviamente que não. Não para por aí. Olha só essa foto aqui. Nossa, o cara é bonito, né? Tem assim uma barba, assim, aquelas barbas mal feitas de ator global, tipo o Reinaldo Gianecchini. É o único que eu lembro assim, da época que eu assisti alguma novela quando era criança. Esse rapaz aqui, à esquerda do Coppolinha, se chama Daniel José. É do Novo? É do Novo, mas também do Renova BR. E sabe do que mais? Ele é da bancada Lema. Caio Coppola é um dos responsáveis por ele estar lá na Câmara. Quem fez a campanha de marketing do Daniel José foi o Coppolinha. Faturou 55 mil reais. Aqui, ó, os pupilos, os candidatos de Jorge Paulo Lema. Matheus Bandeira, Daniel José, Tabata Amaral. Tem vídeo do Caio Coppola na época lá no Morning Show da Jovem Pan pedindo voto para Tabata Amaral. Mas a direita, assim, qualquer pessoa que chega, não, pô, rostinho aqui bonito, fala 2, 3 coisinhas, né, mitou, deu uma mitadinha pra cima da Amanda Klein.
É isso aí, uhul. Aí tá aí agora. O cara que mais pode retirar votos do Moro de Bolsonaro é o Moro. É o único. O Dória não vai tirar votos. Aí aparece o Coppola com todo o seu carisma, empatia, né? Pra pegar a pessoa mais desavisada, aquela tia que tá assim meio chateada com o Bolsonaro, a vida tá difícil. Aí ela vai escutar o Coppola. Fala, pô, o Coppola tá disposto a ouvir o Moro, eu também vou ouvir o Moro. Aí vai lá e tira 2% de Bolsonaro. 2%. Vem o Dória com a campanha pesada. Imagina o dinheiro que o Dória não tem dele, do LIDE, do PSDB, a máquina na mão, São Paulo, maior estado do Brasil, bota pra máquina descer, tira mais 2% de Bolsonaro. Só já tirou 4%. Se esses 4 que tirou depositar na campanha de alguém, já começa a aproximar. E naquelas pesquisas, 2% para mais, 2,5% para cima, aí já tem empate técnico. Mas não. Eu deixei ali o Matheus Bandeira grifado por um motivo. Porque o senhor Coppolinha também ganhou dinheiro fazendo campanha para o Matheus Bandeira. Mas você vê aqui, ó, Daniel José. Temos que evitar ao máximo o contágio. Lockdown é global. O cara estava defendendo. Coppola ajudou um cara que estava lutando para fechar tudo. E ele jamais falou nada. Você já viu o Coppola falando do Daniel José? Aí tá aqui, ó, Matheus Bandeira. Coppolinha ganhou pouco. Apenas R$ 67.908,31. Pouco demais. Mas é trabalho, é profissional. Marketing, sim, marketing. Assim como a campanha do Moro, né? Eles estão doidinhos para trazer o União Brasil para perto, são 600 milhões. Vê como o Maynard tá. Ainda aqui, ó, fez pro Alexandre Ferreira Guerra, mas que foi pouco, só 1.500. Pro Romeu Zema também, ajudou ali na campanha. E aí eu quero falar de uma figura também específica, o senhor Vinícius Poit. Orgulho, em menos de 24 horas, Vinícius Poit já fez, valeu meu voto. Beleza. Quando o Caio Coppola ele deu uma desaparecida na internet, em 2019, quando ele saiu da PAN, antes de entrar na CNN, ele desapareceu. Quando ele voltou fazendo live com um amigo dele. São amigos pessoais. Ele e o Poit. Ele e o Poit são amigos pessoais. E eu me pergunto, será que isso aqui também impactou na amizade? O Caio Coppola recebeu quase R$157 mil para fazer a campanha do Vinícius Poit no estado de São Paulo. Vinícius Poit, o tempo todo criticando o governo. Hoje é o líder da bancada do Novo na Câmara, vota tudo contra o governo. Tudo contra o governo. Tudo. Você já viu o Caio Coppola falar do Vinícius Poit? Seu colega ajudou a eleger e ainda votou no cara. E junto com o Thiago Mitraldi, aqui ó, eu e meu amigo Thiago Mitraldi, representaremos o Novo na comissão especial que discutirá a liberação do fumaça. Mas para vinhos medicinais. Thiago Mitraldi, esse aqui, ó. Os pupilos, como é que isto é chamou? Os candidatos de Jorge Paulo Lema. Os pupilos. Aqui o Thiago Mitraldi, ó. Thiago Mitro. Tem um pessoal que diz que se pronuncia de forma diferente, que é um nome francês. Aí, cadê? É preciso tirar o conservadorismo da conversa sobre o orégano. Parabéns, Cacop, não fala nada. E ainda, o Poit já acertou, o Novo já divulgou, será o candidato novo para o governo do estado de São Paulo. E o papai dele, vejam só, o pai do Vinícius Poit trabalha para a Dória no Sebrae. Tem uma entrevista dele no Morning Show. Aí, ó, diretor executivo. Após interferência de Dória, Conselho troca superintendente do Sebrae de São Paulo. Conselho de Sebrae troca superintendente. Né? O Sobral, que estava lá, foi apontado pelo Márcio França, que estava no cargo, né? E aí ficar até 2022, mas o Dória venceu, né, no governo e mudou. Vou colocar aqui o meu brother, o pai do Poit. Isso aqui que parece uma interferência, né? Aqui o Moro acusou o Bolsonaro. Tudo bem. E ainda não para aí. Olha essa figura aqui. Foi candidato no passado. E esse aqui vale a pena falar porque, assim como o Coppola, surfa na direita. Para mim, ele é um surfista. Eu não vejo o Felipe Sabará comentando nada do Vinícius Poit. Eu não vejo o Sabará falando nada dos seus ex-colegas do Novo. Ele pega aquelas pautas que é fácil de dar uma mitada e tá mitando nas redes sociais. Aí tenta se aproximar de um, se aproximar do outro, tentar trazer o voto Bolsonaro. É candidatíssimo em 2022. Candidatíssimo.
importantíssimo. Olha aqui que foto bacana. Copolinha, Sabará, Vinícius Poit. Esse aqui é o grande conservador que defende o governo e tudo mais. Quer usar como ferramenta? Usa. É bacana. Ah, ele defende isso aqui, beleza. Beleza. Mas o pessoal às vezes sim leva as coisas numa idolatria como se o cara falasse fosse a verdade. E quando isso acontece, aí ele vai lá e defende o Moro, aí depois não reclama. Pô, tá desgastando o Bolsonaro, traidor, isso. O Sabará, amigo do Coppola, que não fala nada também do que acontece, contra ele fica sempre calado, né? Só aparece no Twitter pra surfar. Era aquele cara daquele vídeo clássico. Você lembra quando o Dória queria dar ração humana para as pessoas? Queria ração humana, aquele negócio, cara, ração humana. Na época lá, quem tava na frente desse projeto era o Sabará. Aquele vídeo clássico que ele come, tá bom, quase vomita. Quase vomita, né? Era o Sabará. Inclusive quando o Coppolinha, aí depois, ele sempre gosta de desaparecer, né? Ele desaparece um tempo, depois volta. Aí depois que ele desaparece e volta aí no boletim dele, que ele soltava lá em newsletter, quando ele volta em 2020, ele voltou inclusive lá acho que foi no aniversário de São Paulo. Quase isso daí, né? Deixa eu ver, ó. Escolhi a data do aniversário de minha cidade de São Paulo para retomar as publicações. Exatamente. E quem é que escreveu o texto da volta do Coppolinha? Felipe Sabará. Aí tá aí também. Vai surfar. Pelo amor de Deus. Olha quem vocês estão voltando aí em 2022. Esse aqui é o cara que hoje se coloca na direita, né? Entre direita e a esquerda existem os liberais, que trabalham de forma inteligente para construir um país que vá para frente. Nem esquerda, nem direita. Liberal. Essa turma tá todo mundo junto, galera. Todo mundo junto, todo mundo junto. Você fala, repete, mas não adianta. Aí vai dando engajamento, vai dando engajamento, vai dando engajamento. Aí quando o cara tá com um engajamento monstro, mas um engajamento monstro, conversando com milhões de pessoas, porque ele foi chancelado todo aquele tempo por uma audiência cativa, aí ele vai e vende toda essa audiência que ele tem para a oposição. Ele vende toda aquela audiência que ele tem para a oposição. Mas ele manda bem, né? O Coppola manda bem. E aí o Moro, que o Coppola acha que vai lutar contra o sistema, tá aí, né? Soltou uma matériazinha no Globo. Dória e Moro. Quem seria vice de quem? Duas condições essenciais para que isso ocorra é que entre março e abril, Moro esteja ainda muito à frente de Dória nas pesquisas e que o ex-juiz se comprometa com o fim da reeleição, ou ao menos garanta não disputá-la se eleito. Admitir a possibilidade de ser vice seria uma forma de mostrar que o governador paulista não é ambicioso, que só pensa em seus próprios interesses, algo que ele frequentemente é acusado. De qualquer forma, há um consenso em relação a este assunto. Seja na campanha de Dória, seja no entorno de Moro, será por volta de abril, com as pesquisas de intenção de votos em mãos, que este tema poderá ser definido. Em resumo, será com base em chances concretas que se decidirá quem encabeçará a chapa, isso claro, se Moro e Dória caminharem juntos. Já mudando aqui um pouco de assunto, falando aqui um pouco de Lula, eleições. De olho no voto evangélico, Lula diz que assistiu a cultos na cadeia. Já tentou colocar o migué para ver se cola. Silas Malafaia entrou em campo e falou: amigão, Lula não vai enganar o povo evangélico. Não vai. De novo, não. Cotado para vice de Bolsonaro no ano que vem, Pastor diz que os cristãos não são mais trouxas e que a esquerda é contrária aos nossos princípios. Não vai. Não adianta. Não adianta. Só falando aqui, eu trouxe esse tema para fazer só uma ponte, falar sobre a questão da Sebastiana do Mendonça. Vai acontecer amanhã. Os bolões de apostas de quem acha que o Mendonça será aprovado, apostam na aprovação em torno de 50, 55, 56 votos. Aí nessa faixa de 50 e poucos votos, a aprovação. Mas ainda tem uma turma que acha que o Mendonça pode ser derrotado. O Alcolumbre aí crê que ele consegue uns 47 votos contrários ao Mendonça. Quem conseguir 41 votos, seja a favor ou contra, vence esse jogo. São 41 votos que o Mendonça precisa para entrar. Ou, se ele não bater 41, bater 40, não necessariamente o Alcolumbre tem que ter 41, né? Porque nem todos os senadores estarão na sessão para votar e tudo mais. E aí Bolsonaro ontem recebeu o Alcolumbre na véspera, né? Falou, vamos sentar aqui, vamos conversar, Alcolumbre, pelo amor de Deus. Olha o que tu tá fazendo. Olha o que você tá fazendo. E ainda o Bolsonaro aí fazendo um claro assino para os evangélicos, trabalhando, né?
duramente para que finalmente o Mendonça seja sabatinado. Na véspera de sabatina, Bolsonaro entra em cena para pedir votos para Mendonça. Há um esforço para mostrar que Bolsonaro e o Palácio trabalham pelo nome de Mendonça no STF. Ele enfrentou por meses resistência e fogo amigo de auxiliares do presidente. E ainda, Bolsonaro liga pessoalmente a senadores para pedir votos a André Mendonça. O presidente está aí, né, realmente empenhado para ver se agora vai. Tem quase 4 meses. Segundo as especulações, né, que rondam inclusive o Supremo Tribunal Federal, o Mendonça será aprovado e ainda tomará posse este ano. E a posse tem que ocorrer até o dia 17 de dezembro, se não estou enganado, que é quando o Supremo vai entrar em recesso. Mas tudo indica que esse ano ainda o Mendonça será empossado. Já mudando aqui um pouco de assunto, e é interessante, porque isso aqui pode melhorar a vida do Tarcísio em São Paulo, e melhorar e muito. A gente vem comentando, sabe, repetidamente, o estado de São Paulo é chave para entender a política nacional assim de uma forma mais macro. E vocês veem aí, né, que as centrais sindicais dizem a Alckmin que o apoiam como vice de Lula. Centrais sindicais realmente são interlocutores do PT, assim, são parceiros históricos. Os presidentes de 4 das maiores centrais sindicais do Brasil se reuniram na segunda com o ex-governador Geraldo Alckmin para declarar apoio à possibilidade dele ser vice do Lula. Para os participantes, a chapa é uma boa ideia pelo bom trânsito que o ainda tucano tem com eles. De acordo com Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Alckmin não confirmou a intenção, mas também não fechou a porta. Ele deu a entender que é um bom negócio. A conversa durou mais de 1 hora. Depois de algum tempo, Alckmin contou que tinha se preparado para voltar a ser governador, mas que teve esse fato novo a nível federal. Ele sinalizou a importância, o olho dele brilhou. Parece que o Alckmin aí pode aceitar. E o Alckmin e o Lula vão se encontrar. A gente já chega lá. Alckmin elogia acordo de partidos rivais na Alemanha e presentes vêm aceno a Lula. Óbvio. Não, olha aqui, os opostos sentaram para dialogar, né? PSDB e PT. Né? Que é a mesma coisa. Alckmin e Lula é a mesma coisa. O ex-governador diz que o Brasil precisa de acordos e coligações. Aí os exemplos da Alemanha, né? Acordo e coligação. Vamos nos unir, Lula. Em outro momento, Alckmin falou das diferenças nas trajetórias do Brasil e do restante da América do Sul, que se dividiu em países menores. O Brasil teria, então, muita diversidade interna. Muita diversidade. Então a gente tem que pegar os opostos e se unir para ter uma chapa realmente diversa que incorpore os anseios da sociedade brasileira. A combinação de análises dos contextos internacional e federal, ignorando São Paulo, deixou líderes sindicais com a impressão de que o Alckmin tentava se mostrar gabaritado para ocupar um cargo a nível nacional. A Globo ainda traz mais informações. Alckmin diz que a hipótese de ser vice de Lula está caminhando. Caminha. Outro ponto que os sindicalistas destacaram foi o fato que o ex-governador ter aceitado rapidamente o encontro. Pô, a gente chamou o Alckmin para vir para cá e, chamou na sexta-feira, já topou conversar com a gente hoje. Ele tá empolgado. O Alckmin está empolgado. Dentro da situação atual, seria muito importante que ele aceitasse ser o vice do Lula. Caso decida concorrer a governador, os caminhos mais prováveis de Alckmin seriam o PSD e União Brasil. Se optar por ser vice de Lula, a chance maior é do ex-governador ingressar no PSB do Siqueira. Agora já não esqueço mais do Lupe, que é do PDT, e o Siqueira, que é PSB, S de Siqueira. Vamos ver isso daí. E a gente vem comentando isso daí. A gente comenta sobre tudo, só fechar aqui o assunto do Alckmin. Lula e Alckmin voltam a se reunir nesta semana para falar de sucessão. Petistas que defendiam a aliança de Lula com Pacheco agora querem o Alckmin de vice. Os últimos dias aí não estão sendo muito bons para a turminha do Kassab. Vem perdendo espaço. Tentou colocar o Pacheco. Não decolou nada. Ninguém fala do Pacheco. Ninguém. Zero. Né? Se queimou à toa. Comprou uma briga para nada. Tá lá, ó. Com os afagos públicos trocados entre o petista e o Alckmin, a ala do partido que tentava aproximar o Lula do Pacheco, agora já quer chamar o Alckmin.
A análise feita por esses senadores é que a chapa Lula, além de ter potencial de trazer mais votos, passaria uma mensagem de maturidade para dentro e para fora do país. Os parlamentares acreditam que a união dos adversários históricos reforçaria a mensagem de que é necessário unir forças para resgatar e recuperar o Brasil, hoje nas mãos de Bolsonaro. E uma chapa como essa, Lula e Alckmin, muda muita coisa, e a gente comenta agora. A começar, né? O cenário do estado de São Paulo. Se o Alckmin ele for realmente aceitar, ele vai pelo PSB. Não tem mais o que se discutir. O Alckmin vai para o PSB. Ou seja, o PSD do Kassab não vai ter muito o que fazer. Possivelmente não vai ter candidato mais ao governo do estado. Eles só vão se tiver o Alckmin. Não tem nome. Então vai estar na pista, mas possivelmente vai negociar um apoio para apoiar a esquerda. Deve apoiar o Márcio França junto com o Haddad, que é a negociação. O Alckmin vai de vice e o Haddad vem de vice do Márcio França. O União Brasil também vai ficar na pista e aí vai ficar rodando aí em torno de apoio. Vai apoiar quem? Mamãe Falei? Vinícius Poit? Não vai para o segundo turno. E no segundo turno vai ter que decidir um lado. Vai ficar com quem? União Brasil aí deve estar caminhando para se alinhar mais ao Moro. E ao mesmo passo, Alckmin é o candidato em tese assim, mais tal do centro assim com um fiapo de cabelo à direita, né? Óbvio que não, a gente sabe que o Alckmin, o PSDB, essa social-democracia é de esquerda, mas tem muita gente que ainda vê nessa ótica. Com o Alckmin fora, realmente vai abrir muito espaço para um candidato da direita. E é a mesma rivalidade que a gente está vendo sendo construída entre Lula e Bolsonaro, vai se repetir no estado de São Paulo entre a chapa do Lula e a chapa de Bolsonaro. Aí, meu amigo, agora é Lula versus Bolsonaro. Não é assim como a gente viu nas eleições de 2020. Tinha o PSDB com o Bruno Covas indo para a reeleição, contra o Russomano, que seria a chapa de Bolsonaro, contra a esquerda. Que tinha o Gilmar Tatu e ainda tinha o Boulos. Não, aqui agora, assim, é um contra o outro, no tete a tete. Então as chances do Tarcísio crescem e muito, porque ele aí vai acabar sendo o candidato que vai encampar a chapa antipetista. E o Tarcísio, por mais que ainda seja até o candidato de Bolsonaro, eu tenho a acreditar que grande parte da população brasileira olha para Tarcísio e pode ter aquele mais seguinte: eu não gosto de Bolsonaro, mas o Tarcísio, esse cara trabalha, né? Ele trabalha, não se envolve em polêmica. Ele tem aquele perfil que as pessoas assim mais ao centro gostam. Acho que isso é inegável. Então acho que o Tarcísio, assim, seria esse cenário desenharia assim um caminho muito bom para o Tarcísio. Não seria ruim. Não seria ruim. A nível nacional, a chapa do Lula talvez trouxesse um pessoal aí da terceira via. Poderia até enfraquecer, né, a candidatura tanto do Moro quanto de qualquer um outro. Para Bolsonaro acho que não tem muito impacto. Sobre o nosso presidente, hoje é a filiação dele junto ao PL. Diferente da galera aí que tá fazendo festança, né? Tem muito dinheiro para gastar. Bolsonaro falou, vamos fazer uma coisa modesta. Tá boa, só para fazer aqui uma solenidade. Bolsonaro pede que seja modesto. Até o momento, se espera aí que tenham apenas 3 discursos durante a filiação do presidente. O do Valdemar, presidente do partido, do próprio Bolsonaro e do Jorginho Melo, que foi apontado como um dos principais interlocutores para trazer Bolsonaro para o PL. Desde dezembro do ano passado, o Jorginho se encontrava com o presidente, vinha conversando com ele, são aliados, será candidato ao governo pelo estado de Santa Catarina, talvez aí venha até dessa mesma chapa, né? Bolsonaro presidente, Jorginho governador, Luciano Hang como senador, ou até o Jorge Seif, mas o Jorge Seif até então meio que já bateu o martelo que vai ser pela Câmara. Acho que o Luciano Hang deve estar vindo por aí. Então tá vindo aí, dizem que a Flávia Arruda é do PL, é ministra, mas não deve discursar nem nada. A priori, 3 discursos. Bolsonaro se filia hoje junto com Flávio Bolsonaro e existe a expectativa que também o Rogério Marinho deva se filiar hoje ao partido. Já seria um dos ministros que iriam com Bolsonaro. Falar lá no início, tem 5 ministros que Bolsonaro já quer levar para o partido. Rogério Marinho, não se sabe o carro que ele vai disputar. O Rogério quer ser senador pelo Rio Grande do Norte, mas está com aquela briga ele contra o Fábio Faria. O Fábio Faria também não é besta, quer ser o vice-presidente. Já comentei, inclusive, porque eu não acho que seja um bom nome. Flávio Bolsonaro também se filia hoje. E aí, vem o Onyx. Não se sabe se o Onyx se filia hoje, mas vai para o PL. Será candidato pelo Rio Grande do Sul. Inclusive, o presidente do diretório do Rio Grande do Sul já confirmou. O Onyx, sim, será candidato. Aí tem o Tarcísio,
deve ir para o PL, isso é inevitável. Só não é certo ainda se ele vai aceitar ou não disputar o cargo para ser governador de São Paulo. E se espera também que o Marcelo Queiroga estuda concorrer ao governo da Paraíba. Não sei. Marcelo Queiroga está sendo, assim, recebendo algumas críticas de forma recente, algumas bem pertinentes. O Gilson do Turismo, para ele se candidatar ao Senado ou à cadeira do governador. Gilson, Queiroga, Tarcísio, Onyx e o Rogério Marinho. Pelo menos esses 5 devem aí seguir com o Bolsonaro para o PL. Vamos observar aí, ao longo do dia vai ter cerimônia, vai ter tudo, deve ter alguma coisa na imprensa. Amanhã, obviamente, comenta, lá no Twitter deve estar comentando também. E quem também vem se movimentando é o Mourão. Todo dia uma notinha sobre os últimos planos do Mourão, né? Quem sabe para ocupar a cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro. De olho em 2022, Mourão recebe dirigente partidário lá no Planalto. Com seu futuro eleitoral ainda indefinido, o Mourão vai encontrar aí nessa segunda, né? No caso foi ontem, mais um encontro com o presidente partidário para discutir o cenário para 2022. Ele receberá em seu gabinete, lá no Palácio, o presidente nacional do Agir 36, antigo PTC, o Daniel Tourinho. De olho na disputa do próximo ano, o Mourão tem conversado com uma série de dirigentes partidários, em especial com lideranças que têm como reduto eleitoral o estado do Rio de Janeiro, estado pelo qual o vice avalia concorrer ao Senado ou ao governo estadual no próximo ano. E, inclusive, o Mourão não só está conversando para ter uma base de votos, mas o Mourão também ele está considerando bastante deixar o PRTB. Não porque ele não gosta do partido, ele sempre manteve uma relação boa, deixou isso sempre bem claro com os dirigentes do PRTB, mas ele acha que se ele quiser concorrer para ser governador do Rio, ele vai precisar de um partido que possa lhe oferecer uma estrutura, uma grande estrutura para falar, não, agora sim dá para a gente concorrer igual para igual aqui com os grandes e vir para levar. Vamos continuar olhando. Entre o Mourão, o Castro e o Marcelo Freixo, eu acho que o Mourão, né, é um bom nome. Que a maioria vai concordar, por mais que o Mourão tem aquelas falas, que tudo mais, que a gente já comentou, enfim. E deu tempo de comentar. Tentei ser um pouco mais rápido para a gente comentar essa matéria. Eu achei muito interessante. É uma matéria que saiu 2 dias atrás na Gazeta do Povo. É uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem e o pessoal fala o seguinte, parece que não pode criticar o governo, não sei o que, aquilo outro. Não pode se criticar. Mas também, além de criticar, eu acho que vale a pena tentar entender alguns problemas. Até na hora de tentar fazer algumas críticas mais pertinentes. E a Gazeta do Povo entrevistou algumas pessoas de forma anônima. E a matéria é o seguinte, por que o Ministério da Saúde é resistente a algumas pautas de Bolsonaro? Por quê? Porque o Bolsonaro a gente viu defender inúmeras coisas, né? Teve várias trocas de ministros e essas coisas não avançaram. Fontes ouvidas pela Gazeta do Povo, sob condição de anonimato, dizem que o aparelhamento do Ministério resultante de 14 anos de gestão do PT é uma realidade evidente. Mesmo com servidores alinhados ao governo atual, em cargos de chefia, a pasta ainda é dominada no baixo escalão pelo petismo. Não só a herança do PT, mas a dificuldade de encontrar pessoas alinhadas ao atual governo com conhecimento técnico suficiente para preencher cargos acaba impossibilitando uma mudança mais profunda no quadro de servidores, dizem as fontes. Por que isso aqui não acontece? Blá, blá. Cara, sim, indicar pessoas é meio complicado. A gente sempre vê aparecendo uma pessoa que após um tempo passa, se revela um traíra, uma pessoa que não tem fidelidade, Bolsonaro, um projeto que Bolsonaro representa. E aí esse pessoal acaba indicando a pessoa, acaba indicando outra, quando vê, confusão. Apertei o botão de voltar. O PT pegava gente militante do partido, quadro técnico, gente de universidade e pagava bolsa para esse pessoal ficar no Ministério da Saúde, com dinheiro do partido. E nem partido tem, né? Isso também não é legal. Esse pessoal ficava trabalhando no Ministério da Saúde como bolsistas nas secretarias. Depois, abriam um concurso interno e botavam esse pessoal para dentro. E esse pessoal virava servidor do Ministério, afirma a fonte. O foco do PT para criar o aparelhamento foram os cargos de baixo escalão. Desde o governo Temer, esse pessoal vem trabalhando internamente para quebrar e boicotar
qualquer política que seja contrária às políticas em que eles vinham trabalhando na época do PT. Políticas essas, né? Meu corpo, minhas regras, só para começar, descriminalização de algumas substâncias. Quando vem Bolsonaro, a batalha fica mais aflorada. A saída de Mandetta não resolveu os conflitos. O problema é que todos os ministros que sucederam Mandetta, inclusive o atual, quando eles chegaram ao ministério, encontraram uma máquina de servidores que tem obediência a um partido, o PT. E você não pode demitir alguns. São funcionários públicos. Não é indicação, não. Acabou, pega teu caminho, tartaruguinha. Não é assim. Dentro do que eles conseguem fazer, eles boicotam tudo. O que ele pode fazer, o que ele pode atrapalhar, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar. A estratégia do PT de lotear os cargos deverá ter impacto duradouro dentro do ministério. E com o enxugamento dos concursos públicos, promovido pelo próprio governo Bolsonaro, é provável que a mudança no perfil dos servidores se torne ainda mais lenta. É importante reduzir a máquina, enxugar a máquina, uma reforma administrativa. Mas você percebe que, como toda ação tem uma reação, e não necessariamente só tem coisas boas, não tem uma solução perfeita, você enxuga a máquina. Mas se você não colocar novas pessoas, como é que você vai oxigenar o ambiente? Mas tem que reduzir a máquina também. Olha os impasses que o governo tem que lidar diariamente. A percepção dentro do Ministério da Saúde é de que o trabalho feito nos últimos anos para imprimir um viés conservador nos atos da pasta, especialmente por meio de notas técnicas e portarias alinhadas com o governo, não foi acompanhado por um esforço paralelo de parlamentares conservadores no legislativo. O pessoal aponta para o governo, esquece do legislativo, que a gente vem comentando diariamente. Não adianta Bolsonaro fazer uma portaria, uma nota técnica, um decreto, porque a tendência é que todos esses atos se percam caso Bolsonaro não seja reeleito. No primeiro dia que entrar um governo de esquerda, todas as portarias vão cair. E o pessoal diz, o governo não fez nada. Pô, tem um monte de portaria que ninguém comenta, que vai tentando, de pouquinho, na surdina. Agora, onde está o esforço do legislativo de transformar isso em lei? Está lá, ó, na Constituição, não muda mais. E agora? O governo está tentando fazer a parte dele. Em alguns casos, os boicotes e desobediências de servidores pouco alinhados ao governo atual são punidos com exonerações, mas por diferentes motivos isso nem sempre acontece. Uma das razões, segundo uma fonte do Ministério da Saúde, ouvida pela Gazeta, é a falta de pulso firme de alguns gestores, que demonstram incompetência em pacificar seus funcionários. Não é porque o cara é inteligente, o cara é técnico, o cara é conservador, que o cara tem o jogo de cintura para lidar com gestão. Gestão é difícil. Dizer não, mandar uma pessoa embora, mesmo sabendo que a pessoa é de esquerda, sabendo que tem família, tem filho, aquele dinheiro faz uma diferença no fim do mês. Você tenta ajudar. Isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de ser humano. Ainda mais se o cara for cristão. Aí o coração fica balançado. Mas o principal motivo, segundo essa mesma fonte, é a falta de pessoas alinhadas ao governo e preparadas para ocupar os cargos no lugar dos esquerdistas. Não é que às vezes o cara tem um pulso firme, mas se tivesse alguém bom, era capaz de tirar, mas não tem esses quadros. A direita não tem quadros acadêmicos. A direita fica falando mal de universidade, só que os doutorados e mestrados estão nas universidades. As pessoas, em vez de ficarem gritando e berrando, deveriam se qualificar, fazer mestrado e doutorado para ocupar os cargos. Entre aqueles que têm a qualificação, muitos costumam recusar os convites. Os poucos que podem, não querem, porque querem ganhar dinheiro ou permanecer em seus locais com qualidade de vida, diz a fonte. Então, veja a quantidade de problemas que existem, veja como falta um esforço da população, como falta um esforço do Legislativo Nacional, o Congresso como um todo, né? Câmara e Senado. Também falta um pulso das pessoas que foram indicadas pelo Executivo. Olha a quantidade de coisas. Aí, às vezes, as pessoas querem direção ao seguinte, esse problema aqui é culpa de Bolsonaro que colocou o ministro. Mas, cara, olha o que está acontecendo. Não é só trocar o ministro que vai resolver. Porque esse ministro é mole. Não vai só resolver com a troca do ministro. Não vai só resolver com a troca do presidente. Esperar uma solução na política é difícil, mas acho que a política pode trazer algumas melhorias e também pode piorar muita coisa. Enfim. Ficamos com a reflexão. Ficamos também por aqui. Lembre daquela curtida, daquela compartilhada.
E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.